Frente à tragédia, a primeira-dama Janja da Silva publicou um vídeo comemorando a chegada à Índia, no qual ela afirma, abre aspas, "Me segura que eu vou sair dançando", fecha aspas. A postagem foi mal vista por vários usuários das redes. Diante da repercussão negativa, Janja apagou a mensagem da sua rede social. Ana, isso me fez lembrar que em fevereiro deste ano, diante da tragédia aqui no litoral norte, em São Sebastião, a Janja estava, salvo engano, pulando o carnaval. Nós também noticiamos aqui. Sim, estava nos bailinhos de carnaval. Exatamente isso que eu ia comentar, Paula. Uma tragédia também histórica, né, no litoral norte de São Paulo. E a Janja nos camarotes badalados do carnaval. Agora chega na Índia, não fala nada, vai para o Twitter só para falar bobagem. Lembrando que a Eletrobras foi privatizada, o tweet é esse: os impostos só serão para as empresas, não para os consumidores. E aí, diante de uma tragédia descrita agora em detalhes pelo Alexandre Garcia, eu não sabia, por exemplo, das barragens, não sabia também que é o pior desastre nos últimos 40 anos. As imagens já falam por si, e aí a imagem que a gente tem, eu poderia falar, né, da afetada, da deslumbrada Janja, que vive pedindo sofás de 40 mil, mesas de 200 mil, mas eu acho que não é nem afetação mais, isso aí é uma pessoa totalmente desmiolada, que não tem cérebro, não merece estar na posição de primeira-dama, um posto que nós tivemos, né, a nossa última primeira-dama, Michele Bolsonaro, preocupadíssima sempre com os deficientes audiovisuais, deficientes físicos, muitos programas pelo Brasil, visitando a Michele Bolsonaro, que raramente ia para viagens internacionais com o presidente Bolsonaro, raramente ela ia, ela ficava no Brasil, exatamente tocando esses programas sociais para as pessoas. A própria dona Ruth Cardoso, né, a gente pode falar que o próprio Bolsa Família nasceu exatamente dessa preocupação com a dona Ruth Cardoso, com os mais necessitados. E agora a gente tem uma pessoa que o Brasil não merece e que acho que para desafiar ainda mais o país, ela vai de vermelho num 7 de setembro. Ela vai de vermelho, mas eu repito o que eu falei ontem, Paula. A imagem que ela viu ontem, eu tenho certeza que na calada da noite, no silêncio dela, com a cabecinha dela, ela vai ficar com aquela imagem na cabeça, acenando para ninguém. Porque ninguém gosta de você, Janja. Não tem país dividido, não. Porque se o país tivesse dividido, metade do país estava ali, acenando de volta para você. Isso é uma afronta, uma tragédia histórica dessa no sul do país, e ela desembarcando na Índia, falando, "Me segura que eu vou dançar". Quem dançou foi o Brasil com a eleição de 2022. Ganhamos de brinde essa primeira-dama que o país não merece. Lacombe, o saldo dessa tragédia aí é triste, por enquanto 3 mil desabrigados, 41 mortos até o momento. Lula e Janja estão na Índia, Lula não sobrevoou a região e parece que escalou aí o vice-Geraldo Alckmin para fazer um sobrevoo no domingo, né? Pegou mal, como se diz, né? E para mim também é uma dor grande ver essas imagens todas e receber todas essas notícias. O Alexandre sabe disso, eu sou casado com uma gaúcha e meu sogro e minha sogra nasceram em Roca Salles, ou seja, deve ter visto várias imagens da situação em Roca Salles. Foi uma região muito atingida e a família da minha mulher tem uma fazenda ali nessa região de Roca Salles, que é uma fazenda cortada pelo rio Taquari, que o Alexandre citou. É uma região que sofre muito, sempre sofreu com períodos de enchentes e com períodos de seca também, muito. Mas nesse nível, e não me venham com esse papinho furado de mudanças climáticas, pelo amor de Deus, né? Isso é uma balela tremenda. Então é muito, muito duro.
olhar essas imagens e saber dessas notícias tão assustadoras dessa região ali do Rio Grande do Sul, que, como disse, é a região do meu sogro e da minha sogra. Muito triste. Agora o Alckmin está tentando lá dar um jeitinho nisso, né? Foi com muito atraso, então o Lula vai fingir agora que está preocupado com alguma coisa. E aí a gente lembra quando houve aquelas enchentes na Bahia, né? Foi em 2012, se não me engano, maio de 2012, eu não me lembro exatamente a época, mas o Bolsonaro esteve lá, né? E foi acusado de estar fazendo uso político da tragédia. Ele foi lá, sobrevoou a região. Depois voltou para Brasília, botou lá um monte de ministro para cuidar da situação e reclamaram porque ele não voltava mais lá. Então, ele indo ou ele não indo, ele era criticado. Então, tudo que o Bolsonaro fazia ou deixava de fazer estava errado, não importava. Agora, com o Lula é o esquema ao contrário, né? Tudo que o Lula faz ou deixa de fazer é certíssimo.